Olá a todos, boa noite. Hoje nós vamos resolver um exercício onde nós iremos aplicar o Teorema de Esteven para resolver uma questão de manometria referente a uma das matérias do curso de Engenharia de Petróleo e Gás da Estácio FIB, unidade de Salvador, Bahia. Bem, vamos lá, vamos dar início. Aqui nós temos o nosso exercício. Ele nos deu um determinado vaso de pressão. Esse vaso, internamente ele possui um outro vaso também dentro com outro fluido. São dois fluidos qualquer. E a questão pede que nós determinemos a pressão do manômetro B e a altura H, conforme figura abaixo. Essa é a figura. Aqui está o manômetro B e essa é a altura H que ele precisa que nós identifiquemos. Vamos agora, através do Teorema de Esteven, fazer análise desse exercício, análise dessa figura e poder resolver essa questão. Bem, do Teorema de Esteven, nós tiramos que pressão é igual a pressão da superfície do fluido mais um gama H, onde gama vai ser o peso específico desse fluido e H a altura da lâmina desse fluido, ou a cota desse fluido. Ele nos deu aqui alguns dados. Nos deu a densidade absoluta desse fluido, 0,8, e também do fluido interno do outro vaso de pressão, de 1,2, aliás, perdão. Nós temos aqui valores atribuídos também a dois manômetros, que são os manômetros C e H, além de uma das cotas para o tanque externo, o tanque maior. Então, de antemão, nós precisamos ter em mente alguns conceitos para poder resolver essa equação. Quais são eles? Primeiro, eu posso especificar o peso específico, gama, como ρ vezes G, ou seja, o produto da massa específica pela aceleração gravitacional. E eu também sei que a minha densidade absoluta é igual ao gama do fluido sobre o gama, o peso específico, de um fluido referência. No caso de líquidos, nós costumamos usar a água. E nós podemos perceber aqui também que ele também nos fornece aqui em cima o gama da água. Isso ajuda muito na elaboração do cálculo. Agora vamos lá, mão na massa e vamos tentar desenvolver esse cálculo. Eu preciso da pressão em B inicialmente. A pressão em B está aqui, é a pressão vista nesse manômetro. Se eu for pegar esse tanque maior como o meu sistema fechado para poder verificar as características disso, eu vou perceber que a pressão que está aqui nesse ponto é a mesma pressão que eu tenho aqui nesse ponto, que eu tenho aqui nesse ponto e também aqui nesse ponto, ou seja, na superfície desse fluido. Então eu posso aqui correlacionar pressão de B como pressão da superfície do fluido, ou PO. Já temos aí identificada uma das incógnitas de nossa equação do Teorema de Esteven. E ainda, se eu for verificar isso aqui, eu sei que essa pressão que está aqui em A, que é a pressão no fundo do reservatório, seria a pressão que essa lâmina de fluido, essa cota aqui, está exercendo nesse ponto. Então eu posso correlacionar também PA com P de pressão. E esse valor já tenho aqui dado, o que facilita muito a nossa vida. Então eu já tenho como também identificar o valor de P nessa equação. Fica sobrando o gama H. O H, ele forneceu também a cota, que é esse valor aqui de 4 metros. Só nos sobra agora ver qual é o gama, o peso específico desse fluido. O peso específico do fluido, ele não dá, porém ele forneceu aqui a densidade absoluta. E a partir da fórmula de densidade eu consigo identificar qual o gama desse fluido. Pois eu sei que se densidade
é o gama do fluido específico sobre o fluido referência, que é a água, eu sei também que o gama do fluido específico é igual a densidade vezes o gama do fluido referência, água. E nós podemos assim especificar que o gama do fluido é igual a 0,8 vezes 9.800 newtons por metros cúbicos. E ainda por conversão, não esquecer também que 1 PA, 1 Pascal, no SI, equivale a 1 Newton por metro cúbico. Agora sim, nós já temos identificado aqui todas as incógnitas da nossa equação. Nós precisamos achar PB, nós não temos ainda como quantificar PB, mas nós podemos fazer uma alusão a quem seria ele na equação, que é justamente o PO. Após o cálculo, nós substituiremos tudo com o intuito de achar um valor físico, aqui um valor real, numérico, para PB. Então vamos lá. Se a minha pressão é igual a PO, que no caso eu estou usando PB, mais o gama do fluido vezes sua cota, eu tenho aí que essa pressão que eu vou utilizar é essa aqui do manômetro A, ou seja, 250 kilopascal, 250 kPa é igual a PB, que é quem eu quero achar, mais o gama, o peso específico desse fluido, nós já estipulamos aqui que é 0,8 vezes 980.000, 0,8 vezes 9.800, aliás, perdão, newtons por metros cúbicos, vezes uma altura que é exatamente 4 metros. Percebam aqui agora que a minha equação retornou apenas uma incógnita, que é justamente o que eu precisava para poder resolvê-la. Então vamos apenas agora calcular. Zero vírgula 8 vezes 9.800 vezes 4. Eu tenho 31.360. Atentem-se agora aqui à unidade, porque nós aqui temos uma razão, que é justamente esse metro cúbico por esse metro que está elevado a 1. E na razão nós diminuímos o coeficiente quando fazemos a divisão entre as duas potências, nós diminuímos sempre os coeficientes. Então vai ser menos 3 aqui no caso, mais 1, que é o que eu tenho aqui, pois o 1 vai para o denominador, ele é positivo, e esse metro cúbico, ele está, o 1 está no numerador, ele é positivo, e esse metro cúbico ele está no denominador, por isso ele é negativo. Então daqui eu tiro o valor de 31.360 newtons por metro quadrado. Daí a importância de termos essa referência aqui em cima.
PB. Aqui eu tenho 250 kPa equivale a 250.000 PA. Então eu tenho aqui PB é igual a 250.000 PA menos 31.360 PA. Logo, PB é igual a aproximadamente, nós achamos o valor aqui de 218.640. PA, ou escrevendo de uma maneira mais correta, 218,64 kPa para o sistema internacional. Assim nós conseguimos, através do teorema de Stevens, encontrar o valor referente ao manômetro B, que é justamente 218,64 kPa. Bem, damos seguimento agora. Vamos tentar encontrar o valor referente a essa cota aqui, ó, o H. Vou mudar a cor da caneta e vamos voltar novamente à figura para fazer uma análise. Olha só, agora nós podemos usar aqui os dados que a própria imagem está nos fornecendo. Nós precisamos encontrar quem é esse H. Nós temos aqui um diferencial de cotas, ou seja, a cota maior referente ao tanque maior e uma pequena parcela de cota referente ao tanque menor. Dessa forma nós podemos aqui usar também o valor do manômetro C, porque ele está nos indicando a pressão justamente aqui embaixo nesse ponto. E o que é que está agindo sobre esse ponto em que C busca a sua referência? Nós temos essa primeira lâmina de fluido e em seguida nós temos a segunda lâmina de fluido, que é justamente a nossa cota H. Então, ainda através do teorema de Stevens, nós podemos escrever da seguinte forma. Então, vamos agora analisar novamente a figura com o intuito de achar a cota H. Sob essa figura, nós já vimos que está agindo aqui essa pequena cota de fluido H, mais essa pequena diferença que vem aqui até a superfície do fluido. De modo que nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos usar o manômetro C, que nos dá uma nova referência de pressão, para que nós possamos, através da pressão encontrada aqui no fundo desse reservatório, dispor qual é a cota H. Para isso eu tenho que a pressão em C é igual à pressão na superfície do fluido, que nós já vimos que é PB, e nós já temos esse valor mensurado, mais essa coluna de fluido, a superior, que é gama do líquido, H, vamos chamar de fase 1, mais o gama do líquido, H, a fase 2. Assim nós podemos decompor da seguinte forma: PC é igual a PB mais, quem é a fase 1?
eu vou usar a mesma dedução. Ele me deu aqui uma relação de densidade, onde nós já calculamos lá em cima que a densidade desse fluido, que é o peso específico desse fluido, é o 0,8 vezes 9.800 Nm cúbico. Agora, quem é essa cota? Se nós analisarmos aqui, esse valor equivale à cota 4 menos esse pequeno hzinho aqui. Então essa é a nossa referência de cota para o fluido 1. E além disso, sobre o ponto C, nós temos ainda esse restante aqui, que é um novo fluido, peso específico de novo fluido, que nós temos a densidade dele aqui representada por 1,2. Então só vamos substituir aqui embaixo, vai ficar 1,2 vezes 9.800 Nm cúbicos vezes, como nós não sabemos quem é, não temos, o intuito é achar esse H, que é referente a essa cota aqui, mas desse fluido interno. Nós vamos colocar aqui o H para podermos assim dar seguimento à nossa questão. Quantificando os valores, nós vamos ter aqui, de uma maneira resumida, porque a aula está ficando um pouco estendida, eu vou usar o valor de baixo. Esse valor do manômetro 6, ele me dá de 300 kPa. O valor do manômetro B nós temos registrado 218,64 kPa mais esse valor nós vamos fazer a distributiva e depois nós operamos ele matematicamente, de modo que eu vou ter 31,36 kPa mais 3.920 H. Bem, nós chegamos a esse valor fazendo a distributiva aqui em cima, dos valores referentes ao 4 e ao H. Nós operamos as duas alturas. Vai ser o valor negativo de um H, de um dos H que vai dar aqui dentro, depois da distributiva, mais o valor positivo desse somatório aqui, desse termo. Nós vamos ter esse termo referente à altura, esse termo referente à pressão, esse também referente à pressão, e aqui a nossa pressão total inicial da nossa equação. Vamos continuar operando matematicamente. Vamos agora de modo a fazer uma soma. Não quero me aplicar muito a soma porque o tempo é curto para esse vídeo e cada vez que eu venho fazer o cálculo ele acaba deixando o vídeo um pouco mais extenso. Mas vamos lá. 218,64 kPa mais 31,36 kPa é igual a 250. Então 300 kPa menos 250 300 kPa menos 250 é igual a 3.920 H. Eu tenho aqui que 50 kPa é igual a 3.920 H.
Lembrando que esse H está em metros e aqui está em kPa, então ainda preciso operar, fazer a correlação correta, senão vai dar erro na minha conta. Eu tenho 50.000 PA igual a 3.920 H. Opero, isso aqui é multiplicação, passa dividindo. Então eu vou dividir 50.000 dividido por 3.920 vai me dar um valor de aproximadamente 12,76 metros. Esse é o valor encontrado referente à minha cota H, que era quem eu precisava encontrar. Essa cota aqui. Então, turma, percebam que essa cota H ela ficou com um valor muito elevado com referência ao nosso desenho. Se eu pegar aqui o valor de 12,76 metros, é muito maior do que o valor de fluido existente na parte externa do maior tanque. Então isso aqui é apenas um exercício didático para podermos aplicar a equação de Esteves, que não se aplicaria, não aconteceria exatamente dessa forma na realidade. Isso aqui foi feito porque os valores foram jogados, lançados aleatoriamente, e não houve a urgência de criar uma situação real. Como era uma aplicação prática no momento, na hora, a intenção era apenas mostrar como poderíamos usar o teorema de Esteves para poder fazer esse cálculo. Mas espero ter ajudado todos vocês, espero que gostem. Se inscrevam no nosso canal para continuar assistindo os vídeos e recebendo material de qualidade. Gostaria que deixassem aí também suas dúvidas, sugestões, críticas também para enriquecer as nossas aulas. E enfim, aos alunos da FIB e aos demais usuários aqui do YouTube, no canal, mãos à obra, vamos lá. Acabou, pessoal!